Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Roberto Ponciano, que é autor do livro, que está aqui do meu lado, Marxismo e Filosofia Contemporânea. E a gente vai falar um pouquinho da importância da leitura de alguns tipos de pensadores para você, que é trabalhador, que tem que entender a realidade do dia a dia do trabalho para conseguir melhor qualidade de vida para você. Lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos que querem levar para você, telespectador, informações relevantes a respeito da vida do trabalhador. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, agora de fato dando início à nossa conversa com o Roberto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Carla. Primeiro, muito obrigada por ter se deslocado, vindo até aqui para a gente bater esse papo. E antes que o nosso telespectador tenha qualquer tipo de preconceito a respeito da intelectualidade e dessa divergência entre sindicato e academia, na verdade, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, de onde é que são as suas raízes para chegar aqui no Trabalhador em Foco, que é um programa que tem esse viés sindical. Eu sou um trabalhador que invadiu a academia. Na verdade, eu não sou um acadêmico, né? Há 10 anos eu me dedico a me formar como acadêmico. Fiz mestrado em filosofia, estou terminando mestrado em letras, devo entrar no doutorado ano que vem, mas sou, antes de tudo, trabalhador. Sou sindicalista desde 93, desde a época que eu trabalhei na Conlurb, no combate a ratos, fui mata-ratos da Conlurb, e sou diretor sindical do Judiciário Federal, sou da Federação do Judiciário Federal. Isso também quer dizer que não importa se você começou matando ratos, dá para ser mestre, doutor e tudo isso. É só uma questão de escolha e de dedicação. É mais difícil sempre, né? A gente que trabalha, tem jornada de 40 horas para entrar no mestrado, aguentar o mestrado, fazer um doutorado, é matar um leão por dia. Mas é necessário e é possível sim, tem que dedicar. É mais difícil, mas não é impossível. Quando você diz necessário, você diz que é necessário também para o movimento sindical, de uma forma geral? Para o movimento sindical e para a academia não ficar só discutindo o sexo dos anjos. Tem pessoas que sofrem o dia a dia de trabalhar 40 horas, de ficar 3 horas no trânsito, de pegar 4 conduções, ali podendo opinar, não sendo só objeto de pesquisa. É diferente quando o trabalhador está produzindo também. Produzindo o conteúdo intelectual do nosso país, não é Produzindo verdade? conteúdo intelectual. Um dos motivos pelos quais a gente entrou em contato com você, para você estar aqui conversando com a gente hoje, é que a gente queria entender a importância da obra que você publicou, né, a questão do marxismo propriamente dita, para o nosso telespectador, ou seja, para o trabalhador. De que fato o marxismo é importante de ser entendido para o nosso telespectador? Eu costumo brincar dizendo que o Marx é o defunto mais vivo que existe, que o Marx é morto todo dia e renasce no dia seguinte como a fênix. O Marx não é um intelectual etéreo, o Marx é um intelectual da exploração do homem pelo homem. Então, no cotidiano, na negociação coletiva, quando se discute valor, isso está em Marx. Essa obra é uma obra um pouco diferente, porque ela não trabalha esse conteúdo do dia a dia, trabalha com conteúdos um pouco mais abstratos, mas que são importantíssimos. Por exemplo, o conteúdo de fetiche. As pessoas sendo escravizadas pelos próprios produtos, trabalhando mais porque querem coisas que não têm real necessidade. Trocar o celular todo ano, isso é uma necessidade real ou uma necessidade fantasmagórica, fantasiosa, imputada a nós? Isso é uma coisa que está na vida de todo mundo, seja o burguês, seja o proletário, o fetiche da mercadoria. E aí, na verdade, se a gente ficar um pouquinho preso a isso, aquele milhão de prestações, né? Trocar o seu celular em 12 vezes. Ou seja, quando você acabou de pagar o seu celular, não, tem que trocar, porque ele já está velho, ele já está arranhado, ele já está não sei o quê, ele já não está na moda. É isso, na verdade, que é o contexto filosófico que você está falando, mas que tem a ver com o nosso dia a dia. Grosso modo, falando, o fetiche é isso. Você vira escravo do produto. O produto toma forma humana e o homem toma forma de produto. Vai trabalhar mais e mais e mais
para pagar coisas pelas quais você não teria a minha necessidade de se sacrificar. Essa é a discussão que o Marx faz. Olha, o que é o fetiche da mercadoria? Seu trabalho não faz mais nenhum sentido, você só recebe o salário, então, qual é a paga do trabalho? Os produtos que você pode alcançar. Eu trabalho 20 horas por dia, mas eu posso comprar um carro do ano, então eu estou feliz. Só que você não está vivendo mais. Então, essa discussão é feita no livro, né? O que é uma vida bem vivida? Aí isso não é uma discussão do trabalhador, é sim. Não adianta você trabalhar 20 horas por dia, 18 horas por dia, 16 horas por dia e não viver. A música do Titãs fala, a gente não quer só comida. A gente quer diversão, quer arte, quer libertação. Então, eu quero voltar a falar disso. O que é uma vida bem vivida? É impressionante porque a gente trazer, através da literatura, que é algo que eu tenho verdadeiro apreço, pessoal apreço, para falar de algo tão real, né? Há poucos dias, há poucas semanas, o Globo Repórter falou exatamente sobre isso. Pessoas que mudaram a metodologia de trabalho, que diminuíram o tamanho da casa, que abriram mão de roupa, de sapato, de dinheiro por qualidade de vida. É isso, então, é esse pensamento que, a princípio, pode parecer tão distante da realidade do nosso telespectador, do trabalhador, mas que você vem, através do livro, falar um pouquinho. Muita gente não sabe, muita gente acha que o Marx, o comunista Marx, queria dividir produtos. Isso é uma ideia equivocada do que Marx queria. Marx queria liberar o homem, liberar o potencial humano. A ideia de Marx é abolir, inclusive, o trabalho, que as pessoas possam trabalhar menos. A gente já tem um alto grau de produtividade para cada pessoa trabalhar 4, 5 horas por dia e poder ter tempo livre. Então, por incrível que pareça, o livro fala disso. Qual o objetivo da gente trabalhar? A gente trabalha só para ficar mais rico? Não é que a gente queira repartir miséria, nem que todo mundo seja pobre. A gente quer que todo mundo tenha bastante. Mas que não se mate de trabalhar. Né? Mas depende do bastante de quê também? Mas o bastante, às vezes, passa assim, nunca é bastante. Porque a pessoa se corrompe. Porque a pessoa, às vezes, com salários de 24, 30 mil reais, você pega procuradores, pega delegados da Receita Federal, que ganham um salário altíssimo, mas acabam se corrompendo. Porque não quer bastante. Porque acham que a vida só tem sentido se ela for vivida através de produtos, das etiquetas. Por exemplo, o que vale uma bolsa da Louis Vuitton? É só a bolsa ou você carregar aquela etiqueta que substitui sua identidade? Você sabe que minha mãe fala uma coisa muito engraçada. Ela tem verdadeira ojeriza de etiqueta. Sim. Então, ela literalmente corta as etiquetas das roupas porque as etiquetas a incomodam fisicamente. Então, assim, ela é a pessoa mais fácil para presentear no mundo nesse sentido. Porque não adianta ser a melhor marca do mundo se o que vale é a etiqueta. Porque é a primeira coisa que ela arranca. E aí, na verdade, é isso. A gente fica tão preso na etiqueta, fica tão preso na marca, na coisa. Isso é a vantagem, por exemplo, de ser sobrepeso. Porque todas as marcas não cabem na gordinha. Então, a gordinha cabe, na verdade, do que fica bem para ela e no que o mercado oferece. Não tem essa coisa da etiqueta, eu não posso usar, eu não caibo dentro da roupa das marcas famosas, o que é uma coisa interessante. E aí, por conta disso, eu também sou fora desse contexto da marca. Mas o fetiche invade o corpo também, escraviza o corpo. O corpo também passa a ser o fetiche. Obrigatoriamente você tem que ser manequim 40. Se passar do 42, você está errada. O capitalismo invade todos os espaços. O espaço do corpo. Você tem que estar o tempo inteiro na academia, você tem que estar o tempo inteiro no salão de beleza. Até as férias viraram uma coisa em que você não pode simplesmente tirar férias para descansar. Se não tirar férias, não fizer uma viagem com 360 coisas para fazer, você não tirou férias. Isso está dentro do fetiche também. Você não se recondiciona, você não relaxa. Eu tenho um caso concreto, como sindicalista, que foi bem interessante. A gente estava numa pauta de aumento salarial. E tinha uma pauta de aumento salarial e redução de jornada. E várias pessoas da categoria disseram, não bota esse negócio de redução de jornada, não. O importante é aumentar o salário. Se eu ganhar bem, não me importa em me matar de trabalhar. Isso dito por servidores. Eu falava, gente, mas o que adianta você ganhar uma dinheirama, vamos dizer que a gente tivesse ganhado uma fortuna de aumento, não é o caso, e você não ter tempo para viver. Se você trabalha, por exemplo, de 8 da manhã às 6 da tarde, se você mora longe, você vai acordar às 5 e vai dormir às 9. Em que momento você viveu? Não tem momento para cinema, não tem momento para teatro, não tem momento para leitura, não tem momento para nada dessas coisas. Não tem momento para namorar, não tem momento para ficar com o filho, não tem momento para ir para a praça, não tem momento para nada. Então, é uma outra discussão, não é só a discussão do salário. Então, é uma discussão que muitas vezes surpreende. Fala, mas essa discussão, eu falei, essa discussão é fundamental. Né? Que mundo que a gente quer criar
inclusive para os nossos filhos. Porque piorou, a gente tem menos tempo livre. Porque agora, para você conseguir um trabalho, você tem que ter a graduação, a pós-graduação e muitas vezes o mestrado. Então você se forma e continua a estudar o resto da vida, fora as atualizações. Isso não é computado no tempo do seu trabalho. Não, pelo contrário. É quase que uma obrigação mercadológica. Eu que trabalho na área A área do jornalismo, eu acho que é uma área muito engraçada, porque você se forma, sei lá, com o título do jornalismo, mas você é formado em tudo e em nada, porque para cada cliente que você vai trabalhar, você tem que estudar o contexto inteiro. Eu fiz uma especialização em biotecnologia e bioética, porque eu trabalho com um Frei que é especialista nisso, é uma das principais áreas de atuação, e eu não entendia bulhufas do que ele estava falando. Como é que eu, assessora de imprensa, podia... Não, fora as outras armadilhas. A virtualização do trabalho. O seu WhatsApp do trabalho não é trabalho, é trabalho. Você levar o trabalho para casa, o trabalho invadir a sua casa. Existe, por exemplo, formas sofisticadas de exploração, que ela não precisa mais de jornada. Você vai trabalhar em casa. É a pior coisa que existe. Imagina uma mãe de família que trabalha em casa com o filho e o marido perturbando o dia inteiro. Você não tem mais o espaço do lar, o trabalho invade o espaço do seu lar, é um assédio moral disfarçado, e você acaba trabalhando muito mais. Tem uma experiência lá no meu trabalho, em que tem um servidor trabalhando virtualmente. Às vezes eu chego para trabalhar às 11 da manhã, está apinhado de trabalho, porque ele trabalha às 3 horas da manhã. Aí ele não tem horário, é muito pior. Não ter horário nesse sentido é muito pior. Então, efetivamente, as formas sofisticadas de exploração, em vez de te dar o chicote, ele diz que é uma forma de exploração humana. E te toma de tal forma que você está atendendo o WhatsApp do trabalho 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, viajando com seu marido, com seu namorado, brincando com seu filho. Você está trabalhando e você não se dá conta que está trabalhando. É exatamente isso. Eu vou fazer um breve intervalo, porque eu sou essa pessoa que trabalha em casa, que tem marido, cachorro do lado, e eu atendo o WhatsApp 1 hora da manhã. Então eu fiquei nervosa, já não sei mais o que eu tenho que perguntar. Então a gente vai fazer um breve intervalo, porque agora eu estou fazendo uma reavaliação do meu trabalho. Imagina você, telespectador, que está vendo esse programa, e a gente volta daqui a 2 minutinhos. Fica com a gente. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também!
Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade à nossa conversa com o Roberto, que vai transformar a nossa cabeça para repensar essa questão do trabalho, não é isso? Espero que sim. Meu trabalho é esse. Maravilha. Como E pode trabalhador e como filósofo. Que se não conseguir mexer muita gente, pelo menos a apresentadora sai daqui um pouco com vontade de repensar a estrutura de trabalho. Olhando o seu livro, eu tive o carinho de olhar com antecedência, você me mandou o material, esse livro aqui, ó, Marxismo e Filosofia Contemporânea. Eu queria que você me desse algumas informações, até mesmo para o nosso telespectador ficar super afim de ler o livro. O que é a educação dos 5 sentidos? Achei isso muito interessante. Para falar de educação dos 5 sentidos, eu tenho que voltar um pouquinho na alienação. Volta lá. E no fetiche, né? A gente não vende o nosso trabalho. A gente vende nossa força de trabalho. Pelo menos quem tem um contrato de 40 horas semanais, você se vende uma vez por todas para o seu patrão. Então, ele é seu dono. Então, Marx diz que o trabalhador é um capital carente de si mesmo. É um capital esvaziado de si. Quando você aliena a sua força de trabalho, você trabalha muitas vezes em uma coisa que você não quer trabalhar, você precisa ter as reificações, as compensações. O fetiche é a compensação. Eu trabalho 40 horas, mas eu tenho meu celular bonito. Eu trabalho 40 horas, mas eu tenho minha bolsa da Tommy igual de todo mundo que anda na rua. Eu trabalho 40 horas, 60 horas, mas eu posso viajar. Esses são os fetiches. O trabalho em si não faz sentido. Educação dos 5 sentidos é reeducar o ser humano para o próprio mundo, de falar, olha, a vida não pode ser só trabalho. Por incrível que pareça, o marxismo, muita gente acha que o marxismo é uma ideologia do trabalho, é que nunca leu Marx. Marx era um sujeito que falava, olha, a gente tem que abolir o trabalho, a gente tem que ver o trabalho de uma outra forma. Não dá para trabalhar 10, 11, 12 horas por dia e ser feliz. Porque você não tem tempo de nada, você não tem tempo. Você tem seu marido, você não tem tempo de namorar e se dedicar a seu marido. Você não tem tempo de se dedicar a seus filhos. Se você é religiosa, você não tem tempo de se dedicar à sua igreja. Se você não é religiosa, é acadêmica, você não tem tempo de se dedicar à academia, você está preso ali. É verdade, é difícil. Eu sou uma pessoa do cinema e do teatro. Se eu pudesse, eu ia toda semana. E eu, ultimamente, ando sem tempo de me dedicar ao meu... Sem fôlego, exatamente. Você fala, sem energia. Ai, eu queria tanto assistir o filme que ganhou o Oscar, mas... Gente, estou tão cansada, eu preciso ficar deitada no sofá. Às vezes você tem tempo. É um ciclo vicioso. E quando você tem tempo, você tem energia, você não tem dinheiro também, que ainda tem a questão financeira. Então, esse tipo de ciclo, como é que você está falando? Olha, mas que humanidade é essa? Nós temos que ter as coisas organizadas de forma em que possamos viver, não somente sobreviver. Educação dos 5 sentidos é a educação da humanidade para uma sociedade para além do capital. Viver não pode ser só produzir, nós não somos ferramentas. Eu não vou citar Marx, vou citar Chaplin, né? Não sois máquinas, homens é o que sois. Esse é o pensamento humanista. Olha, Marx era um humanista. Uma coisa interessante, Hannah Arendt, naquele livro sobre totalitarismo, ela vai comparar o nazismo com o comunismo. E aí ela vai pegar o Marx. E aí ela começa a estudar o Marx. Ela fala, olha, não dá. Porque no marxismo não há raiz para o totalitarismo. Porque é um pensamento iluminista ocidental. E os pensamentos iluministas ocidentais, eles não conduzem para o totalitarismo. O que aconteceu em nome do marxismo é uma outra discussão que nem cabe nessa entrevista. Certo. Mas o pensamento do Marx é um pensamento iluminista, é um pensamento de libertar o homem, de liberar o homem. Não é do homem trabalhar mais, temos que trabalhar mais, não, temos que trabalhar menos. Todos têm que ter o suficiente, mas as trabalhadoras da Rua Teresa, que tem que trabalhar... É um público muitas espectadoras estão vendo a gente agora, ou então vão vendo a nossa reprise. Forma sofisticada de exploração. Eu te dou um salário pequeno, mas eu te dou uma comissão alta. Então, você trabalha muito com prazer. Com prazer mesmo, na verdade, você está sendo o combustível da sua própria exploração. Você tem que trabalhar cada vez mais para poder ganhar dinheiro. Só que você trabalha cada vez mais e você não vive. Você acaba virando uma ferramenta do seu próprio trabalho. Essa questão da Rua Teresa e da ferramenta do próprio trabalho e de trabalhar feliz, a gente já falou aqui no programa de uma coisa impressionante, exatamente sobre isso que você está falando, que a trabalhadora do comércio, ela vende a própria hora de almoço sem perceber. Sim. Ela não tira a hora de almoço porque ela fala, se eu tirar a minha hora de almoço,
integral, eu vou perder venda, consequentemente eu vou perder dinheiro, então eu não paro para almoçar e eu continuo trabalhando e eu como um salgadinho embaixo do balcão em 5 minutos porque eu acho que isso é melhor. Muitas das vezes não é nem o empregador que está cometendo o erro, porque ele disponibiliza sim, é o próprio trabalhador que entra nesse ciclo do fetiche. Mas qual é a história? Não é o empregador, porque o empregador reduz o salário e aumenta... Exatamente. Aumenta a comissão. Mascaradamente não é isso. E aí tira o trabalhador de condição de trabalhador para a condição de colaborador. E o trabalhador engole essa pílula. Na verdade, o trabalhador está trabalhando para a sua própria exploração. É melhor ter um salário fixo, mensal, sem a comissão. Sem esses bônus. Mas ela sabe, ou ela e ele sabem que tem aquela renda, e aí ela pode disciplinar seu trabalho e pode viver. Minha irmã trabalha no comércio também. Minha irmã vai trabalhar domingo feliz. Por que vai trabalhar domingo feliz? Porque o domingo é o dia que ela ganha mais dinheiro. Então, essa é uma discussão, inclusive, hoje... Ela se esquece que no domingo é o único dia que, em tese, a família toda está em casa. Sim, mas essa é uma discussão entre os comerciários. Em Santa Catarina, eles fizeram uma campanha fantástica. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Eles iam para dentro dos shoppings incomodar quem estava comprando. Dizendo, para você está passeando com a sua família. Mas a pessoa do outro lado do balcão está trabalhando, não está tendo o domingo. Você tem o seu domingo, outra pessoa não tem. Então, o fetiche, ele é assim. Ele é algo que a pessoa trabalha e não se sente explorada. Fetiche tem a ver com encanto. Encanto, fetiche é feitiço mesmo. Feitiço a sedução. Quando eu dou aula, eu dou aula na faculdade, eu falo fetiche, as pessoas logo pensam em sexo. Não, é o encantar. Não é sexual, mas tem um componente erótico, porque é aquela sedução. Eu vou trabalhar enlouquecidamente porque eu preciso comprar isso. Precisa realmente? Não estou dizendo que não. Às vezes é uma necessidade, às vezes não é. Claro. Às vezes não é uma fixação. Eu preciso comprar o iPhone 6 que custa R$3.500. Eu realmente preciso? Não precisa. Eu tenho 4 há 4 anos. Você estava falando do celular, o meu já completou 4 anos, eu sou muito feliz com ele. Ele está sempre aqui do meu ladinho para eu controlar a hora. Funciona, leio todas as coisas com ele, então não é esse desespero mesmo. Existe um filme que é fácil, todo mundo pode conseguir na TV, se chama Criança, Alma do Negócio, que é fantástico. E o celular, para a criança, é um totem. O celular é o totem que ele entra no mundo do consumo. As nossas crianças já estão entrando com 9, 10, 11 anos no mundo do consumo. Para que uma criança precisa de celular? Os pais na ilusão de controle e a criança, porque com aquele celular ela ingressa. Ela diz para o amiguinho, olha, eu tenho. Maravilha. Roberto, a gente está chegando no fim do programa e eu queria que você me dissesse onde é que as pessoas podem encontrar o seu livro, como é que elas podem obter mais informações para a gente deixar essa super dica de leitura para o nosso telespectador. O livro tem uma distribuição restrita, porque é um livro independente da livraria do Núcleo Piratininga. Ele é vendido no Rio de Janeiro, na livraria Antônio Gramsci. O site é www.livrariaantoniogramsci.com.br e você pode encomendar lá também via online e eles entregam no Brasil inteiro via postal. Caso alguém queira pedir, meu nome é Roberto Ponciano, pode procurar no Facebook, me adicionar e falar assim, olha, eu quero um livro, você pode me mandar? E eu pego, eu envio, não tem problema. Maravilha. Vejo uma forma de pagar, você paga também a livraria. Não tem problema nenhum. Se não conseguiu anotar essas informações todas, entre em contato com o programa Trabalhador em Foco, que eu vou ter o prazer de passar os contatos do Roberto para você adquirir o livro e para poder entender um pouquinho mais da importância do marxismo para a construção desse trabalhador mais intelectualizado e aí, com certeza, que vai cobrar melhor os seus direitos, não é isso? Sim, o trabalhador... o Marx tem uma frase fantástica, que ele diz que a emancipação da classe trabalhadora só pode ser obra da própria classe trabalhadora. Nunca a classe que domina vai emancipar a classe trabalhadora. Então, a tomada de consciência é um passo para a emancipação. Maravilha. Roberto, muito obrigada. Foi um prazer. Com certeza elucidou questões importantes para o nosso telespectador e para mim também. Então, tenho certeza que ajudou ao nosso telespectador. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana com um novo tema, uma nova temática, sempre pensando diretamente na melhoria de qualidade de vida para todos nós trabalhadores. Muito obrigada. Até lá. Tchau, tchau.